Senhores, senhoras presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do Facebook, do YouTube da Câmara, desejo a todos uma boa noite, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de abrir espaço para que o Poder Executivo Municipal possa expor para a população o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior das receitas, despesas e demais dados referentes ao atendimento da saúde em nosso município. Essa audiência vem dar cumprimento ao estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, bem como também a orientação técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que orienta a realização da audiência no âmbito das respectivas comissões em cada casa legislativa de cada ente da Federação. Participam da audiência, representando o Poder Executivo Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, Pedro de Paludeto Pazim, Vinícius Brandolise Hernandes, subchefe de gabinete, Raquel de Almeida Quan, chefe do Departamento de Saúde Especializada, Misael Batista, chefe do Laboratório Municipal, Ana Cláudia Zucca Bertanha, chefe do Departamento de Odontologia, Wesley Martins Pavanelli, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica e presidente do Conselho Municipal de Saúde, e Karen Garcia, chefe de Transporte e Logística, e, finalmente, Maurício Rome Melo Júnior, que é da Farmácia Municipal. Iniciaremos dando a palavra ao senhor Pedro Paludeto Pazim, que fará a exposição dos dados. Depois do Pazim manifestar, provavelmente ele vai passar para cada departamento, falar, né, do seu setor, e abriremos para a população. Então, Pazim, a palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, da equipe da Secretaria de Saúde, para prestarmos contas do nosso terceiro quadrimestre de 2023. Estamos aqui todos os chefes do departamento, cada um com sua área, para prestarmos à nossa população as informações que se fizerem necessárias e prestarmos aqui também perante a Câmara Municipal a fazer uma prestação de contas desse quadrimestre. Então, de modo que nós vamos iniciar agora a exposição da parte da saúde básica do município, né? Que nós somos compostos, são 8 unidades básicas de saúde, sendo 4 unidades básicas simples e 4 equipe da saúde da família. Essa é a nossa composição da rede básica de atendimento. As unidades básicas de saúde são para consultas médicas, clínica geral, pediatria e ginecologia, consultas médicas em especialidade geriatria, consultas não médicas, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e nutrição, exames, eletrocardiograma, ultrassons diversos, mama, transvaginal, abdômen superior, abdômen total, obstétrico, pélvico, próstata, testículos, tireoide e vias urinárias. Serviço de enfermagem pré e pós-consulta, abertura e acompanhamento pré-natal, atenção de pronto atendimento, aferição de temperatura, glicemia, capilar, testes rápidos, Covid, gravidez, HIV, sífilis, hepatites, administração de medicamentos, inalação, coleta de material para exame laboratorial, coleta para colpocitologia oncológica, cervical, Papa Nicolau, curativos, retirada de pontos, programa Bolsa Família, acompanhamento das condicionalidades da saúde, visitas domiciliares, gerência da unidade, etc., e vacinas. Bom, aqui há um quadro da nossa atenção básica, dos postos de saúde.
nós verificamos que nesse quadrimestre, que é o último de 2023, consultas médicas em todas as unidades básicas de saúde foram realizadas 13.731 consultas. Clínica geral, foram realizadas 10.009 consultas. Ginecologia, 1.727 consultas. Pediatria, 1.695. Geriatria, 300. Puericultura, 1.496. Pré-natal, 949. E tivemos faltas a consultas médicas de 1.750 faltas. Então, nós estamos observando que o número de faltas ainda é elevado. E isso a população precisa saber, porque atrapalha muito o atendimento médico e acaba tirando vagas de outras pessoas que às vezes precisam fazer essas consultas, e a pessoa faltando, automaticamente ela vai remarcar para uma outra consulta e acaba usando o lugar de outras pessoas. Então, a gente sempre pede à população que procure não faltar às consultas, a seus agendamentos. Por outro lado, também a Secretaria também já está tomando as providências para evitar, diminuir bastante essas faltas, que para a instalação da nossa central de vagas. Essa central de vagas vai ter um controle mais efetivo para evitarmos essas faltas. Consultas de enfermagem, foram 6.426. Faltas a consultas de enfermagem, 486 faltas. Consultas não médicas, fono, psicologia, fono, essas coisas aí. Foram 1.421 consultas. Faltas a essas consultas, 132. Visitas domiciliares, médicos e enfermagem. Foram feitas 144 visitas domiciliares. Visita domiciliar de auxiliar de enfermagem, foram feitas 186. E visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde, foram realizadas 20.388 visitas. Administração de medicamentos, foram feitas 597. Aferição de pressão arterial, 10.721. Avaliação antropométrica, 9.134. Atividade educativa, foram feitos 30. Coleta de citopatológico de colo uterino, foram feitas 1.050 coletas. E coleta para exame laboratorial foram feitas 1.990. Curativos, foram realizados 651. Curativos domiciliares, 111. Eletrocardiograma, foram realizados 480. Glicemia capilar, 496. Retirada de pontos, 223. E testes rápidos foram feitos 1.419. Eu acho que finalizou. Agora, a questão da vigilância sanitária, eu vou passar para o Wesley fazer a exposição. Boa noite a todos. Então, a composição da vigilância sanitária é no total de 7 fiscais, 2 pessoas do administrativo, um colaborador de serviços gerais e o chefe de setor. Estamos localizados ali próximo à prefeitura, na rua Vigário Paulino Aires, 193. Pode passar.
Bom, cadastro de estabelecimentos novos, 23. Exclusão de cadastros, 14. Inspeções sanitárias realizadas, 208. Licenciamentos de estabelecimentos, 238. Recebimento de denúncias e reclamações, 3. E o atendimento de denúncias e reclamações, 3. Instalação de processos administrativos sanitários, 0. Atividades educativas para a população, 68. Atividades educativas para o setor regulado, 1. E fiscalização de uso de produtos fumígenos, 208. Somando um total de 765 atividades. Bom, então aqui na apresentação da vigilância epidemiológica, a gente vai abordar basicamente 3 tópicos, né? A vigilância epidemiológica, a equipe de controle de vetores e as zoonoses. Pode passar. A transmissão daí para cá. Aqui vai. Agora foi. Bom, vocês vão observar na minha apresentação que ela é uma continuidade do que eu apresentei anteriormente aqui na Câmara, né? Então, nesse momento, a gente vai conseguir visualizar os resultados das ações que a gente executou no ano passado. Tá? Vocês vão ver que tem uma direção, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje das coberturas vacinais. Vocês observaram que na minha apresentação anterior, como eu falei, a gente teve várias atividades, várias ações, né? Pensando no aumento dessas coberturas vacinais, que hoje é um problema não só no município, como no estado, no país, né? E a gente tem bons resultados nesse ano de 2023. Do ano de 2021 a 2022, o que a gente observava? Que a gente estava tendo um aumento das coberturas vacinais para crianças menores de 1 ano, mas ainda assim a gente tinha uma certa dificuldade para as crianças acima de 1 ano de idade, ou seja, as doses de reforço. Então a gente focou muito nesse ano passado nessas doses de reforço. Então a gente fez atividades em escola, reforçou muito a parte publicitária, né, de conscientização, ressalta aqui a importância do trabalho dos vacinadores também, da busca ativa dessas pessoas faltosas, né, ligando, correndo atrás, e também do cidadão, né, que ele também faz parte, né, dessa melhora das coberturas, né, ele tem que aceitar ser vacinado. Então, iniciamos ali para avaliar as coberturas vacinais, ao nascer, né, a vacina BCG e hepatite B, que a gente alcançou mais de 100% de cobertura no ano passado, pode passar. Então, ali, ó, só para vocês observarem a legenda também, que é importante, aqui na parte de baixo, vocês vão ver que tem ali a porcentagem, né? Então, se vocês observarem no verdinho, é porque a gente vai ter alcançado a meta de cobertura pactuada. O amarelo vai estar um pouco abaixo e assim sucessivamente, tá? Uma outra coisa importante também da vacina de hepatite B, que é aplicada em recém-nascidos, né, com menos de 30 dias, não sei se vocês se recordam, a gente tinha ali um plano para estar retornando a vacinação de hepatite B na Santa Casa. A gente conseguiu retornar essa vacinação e, né, somado ao trabalho que foi feito durante o ano também, a gente conseguiu atingir mais de 100% de cobertura, né, o que é muito bom. Então, seguindo, né, ainda na cobertura vacinal para menores de 1 ano de idade, a gente tem ali a hepatite B com mais de 100%, a DTP, a poliinjetável, a VIP, né, a pneumo 10, a meningite C, a pentavalente, a rotavírus,
todas dentro da meta pactuada, tá? A única observação ali que a gente tem é a febre amarela ainda, que está com 86% de cobertura. Pode passar. Retorna um slide para mim. Isso. E aí, seguindo, né, para cima de 1 ano de idade, é aí que começa a nossa dificuldade, né, que eu falei para vocês. Então, a gente tem ali a hepatite A, que é aplicada com o ano 3, né, de 92%, a DTP, 88%, a tríplice viral, a segunda dose, com 66%, chama a atenção, né, a polio oral, 87%, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela, a varicela, 88%. Essas vacinas a gente não atingiu a meta pactuada, tá? As demais, sim, a pneumo 10, o reforço, a meningite C, o reforço, e a SCR, a tríplice viral, que tem um componente sarampo, né? A gente atingiu a meta. Pode passar. E aí, assim, ó, só para a gente ter um pouco a ideia de onde que a gente está inserido nesse universo, né, das coberturas vacinais, esse gráfico aqui ele mostra a comparação do município com o estado de São Paulo e com o país. Então, a gente está acima da média, né, do estado e do país. É bom que a gente está alcançando algumas coberturas, sim, mas do ponto de vista coletivo ainda não está legal, porque a gente tem a questão da homogeneidade, né, tem que estar bem distribuídas essas coberturas. Ainda assim, no país, a baixa cobertura vacinal ainda é um risco, tá? Mas chama a atenção que a gente está acima da média do estado e do país também. Pode passar. E aí, complementando aquela situação que eu falei para vocês das doses de reforço, né? O que eu queria destacar para vocês? Que a gente teve uma melhora, sim, com as atividades que a gente realizou em relação a 2022 para 2023. Então, observem ali na tabela. No canto direito, 2022, no canto esquerdo, 2023. A vacina DTP estava 68%. No ano de 2023, a gente subiu para 88%. A vacina hepatite A, a gente estava com uma cobertura de 80%. A gente subiu para 92%. A pneumo 10, 75%. A gente subiu para 95%. Tá? E a vacina polio oral, estávamos com 65%, subimos para 87%. Então, assim, embora algumas vacinas a gente não tenha alcançado a meta pactuada, a gente consegue observar que teve uma melhora muito importante, tá? E na vacina polio oral, o que eu chamo a atenção também é para a alteração na composição da apresentação dessa vacina. Antigamente, qual que era a nossa dificuldade? A gente tinha uma apresentação de uma vacina que ela durava apenas 5 dias após a abertura do frasco. E o volume de doses que a gente recebia era muito limitado. Então, essa dose ela era centralizada em poucas unidades. Agora, com a nova apresentação dessa vacina, todas as unidades de saúde têm essa vacina disponível durante praticamente todo mês, o que facilitou, né, muito o acesso, né? Pode passar. E aí, para quem tiver interesse, né, quiser acessar as coberturas vacinais, tem aí o link que é de livre acesso para qualquer cidadão, né? Ali vocês conseguem consultar de qualquer município do estado de São Paulo as coberturas vacinais atualizadas, tá? Observando também que quando eu retirei esse relatório ainda, ele não tinha fechado 100% ali do mês de dezembro, eu acredito que ele pode ter uma alteração de 4% ou 5% para cima ou para baixo, tá? Porque ainda estava sendo consolidadas as informações, mas me parece estar muito próximo da realidade mesmo, tá bom? Então, se algum cidadão quiser acessar aí o painel, tem o link aí da apresentação. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre os casos de notificação, tá? São muitas notificações. Eu tentei fazer um gráfico aqui para resumir essas informações. O que chama a atenção da gente é a questão da dengue, tá? A gente teve aí nesse último quadrimestre cerca de 87 notificações, com 3 casos confirmados, tá? Durante o ano, a notificação de dengue foi a maior notificação compulsória que a gente teve no município. Tá? E aí, seguido do atendimento antirrábico, do acidente por animal peçonhento, violência interpessoal, intoxicação exógena, tuberculose e assim sucessivamente, tá bom? Pode estar passando. E aí, assim, como a dengue ela ressalta aos olhos, né? Eu fiz ali um apanhado, né? Observando um pouco melhor para a gente analisar essa situação. Então, esses 2 gráficos aí a gente tem a incidência por casos prováveis, né, e a incidência mensal dos casos confirmados, né, ou seja, como se comportou ali a doença durante o ano. Então,
Então, vocês vão observar que o ano de 2023, na sua incidência de casos prováveis, foi a maior da média histórica, tá? E dos casos confirmados ali, está entre os maiores, está entre as maiores incidências dos anos anteriores, tá bom? Então, a dengue é uma coisa que a gente tem que estar sempre observando aqui no município, por ser uma coisa que, né, é muito recorrente. Pode estar passando. Agora, falando um pouco sobre os nascidos vivos, né? A gente teve uma queda aí, já no fechamento, né, do ano de 2023, uma queda de 3,41% em relação a 2022 de nascidos vivos. Como a Santa Casa de Tietê recebe outros municípios, né, a gente teve um total de partos de 829, com residência de Tietê 424. Ali a gente tem um gráfico, né, durante os anos, para vocês observarem, né, sendo 425 em 2020 e hoje, 2023, né, 424 nascidos vivos. E ali é interessante também a questão dos tipos de parto, né, na sua predominância, o parto cesáreo tem a sua maioria. E uma informação que é muito importante, isso é um indicador de qualidade, principalmente para a atenção básica, é a questão do número de consultas de pré-natal. Então, vocês vão observar ali que mais de 86% dos nascidos vivos tiveram mais de 7 consultas no seu pré-natal, né? Tendo até ali, ressaltando os olhos, né, 9 consultas, 82, e assim sucessivamente. Na sua minoria, menos de 7 consultas, né? Tendo situações, é óbvio, ali de pessoas que não, de mulheres que não passaram no pré-natal, tá bom? Mas a maioria tiveram mais de 7 consultas. Pode passar. Falando um pouco da mortalidade, a gente tem ali, separando por sexo, né, um pouco mais de óbitos no sexo masculino, tendo uma incidência maior em pessoas acima de 60 anos. No gráfico de cima ali, vocês conseguem observar ao decorrer do ano, né, a quantidade de óbitos no ano de 2023. E o que é também indicador de qualidade para a gente, que é muito importante, é a questão do óbito fetal, do óbito infantil, da mulher em idade fértil também, né? Uma coisa que é importante falar que, na sua grande maioria, né, dos casos ali notificados de óbito infantil, fetal, de mulher em idade fértil, foram investigados, né? Ali no óbito infantil a gente teve 5, 3 investigados até aquele momento, mas vai ser 100% investigado também, que isso é importante, para a gente entender os motivos, as causas e como que a gente pode trabalhar para estar evitando esses óbitos. Pode estar passando. E aí é importante também a gente comparar, né, para a gente ter uma ideia de como isso tem evoluído no município, né? Então a gente tem ali a média histórica dos óbitos infantis. Em 2019 a gente teve 9 óbitos, né? E hoje em 2023 a gente seguiu com 5 óbitos, um a mais do que o ano de 2022. O óbito fetal, né, se manteve numa média ali, né, com 4, 2, 3, 3, 3. Morte materna, importante, né? A gente, desde 2021, a gente não teve nenhuma morte materna, isso é muito bom. A gente teve uma queda geral da mortalidade de 7,71%, tá bom? Outra coisa importante também é a morte de mulheres de idade fértil, né, de 10 a 49 anos. A gente teve uma elevação ali em 2021, muito provavelmente por conta da pandemia, da Covid, né? E no ano de 2023 a gente teve 3 óbitos, tá? Pode estar passando. E aí também falando um pouco sobre os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, no primeiro gráfico, vocês vão observar que está separado por ano e a quantidade também, tá bom? E também a média histórica, né? Desde 2019 até 2023. Então, vocês observam que a gente teve uma queda ali em 2021, subiu um pouco em 2022 e mais um pouco aqui em 2023, tá? Pode passar. Agora falando um pouco sobre o controle de vetores, né? Está ligado intimamente também com a questão do controle vetorial de dengue e de outra arboviroses. São muitas informações, então eu tentei sintetizar essas informações para vocês, tá? Mas no terceiro quadrimestre a gente teve num total de 11.006 visitas a imóveis, né? Que
Dentro disso, a gente tem o controle de criadouros, os pontos estratégicos, as visitas de rotina, né? E as visitas de imóveis por reclamações. E ali no outro gráfico, a gente consegue ter uma ideia, né, durante o ano, dos imóveis trabalhados e dos imóveis fechados. Pode passar. Um outro indicador muito importante também, principalmente para a parte de vigilância, né, para a gente acompanhar somente as situações da evolução da dengue, é a avaliação de densidade larvária. Tá? Volta um pouquinho para mim. Mais um. Isso. Então, a gente tem no total do ano, né, 4 ciclos. Então, ali na primeira tabela e na legenda, fiz questão de colocar para vocês entenderem, né, o que é essa avaliação de densidade larvária. Né? Ali a gente tem um algoritmo, né, tem uma metodologia para fazer essa avaliação. E, a partir daí, a gente consegue observar o risco de infestação, né, avaliar a infestação no município. Então, no mês de janeiro, né, a gente teve uma incidência maior e no último quadrimestre, um valor muito menor do que em janeiro. Tá? E a legenda ali para vocês entenderem. Quanto maior o nível de infestação, maior é o risco para o município. Tá bom? E aí as coberturas dos ciclos, né? A gente vinha numa porcentagem muito boa, de 80%. Teve uma queda ali em outubro dessa ADL. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a zoonose. Pode passar. Então, a mesma situação, tá, gente? São muitas informações, então eu tentei sintetizar o máximo possível ali, mas com os indicadores para vocês. Então, já falando do canil municipal, né, a gente teve ali num total de entradas e saídas de animais, um total de entradas de cão de 7, entrada de gato 14, saída de cão 11 e saída de gato 7. Tá? Aqui que é importante ressaltar aqui, que de maneira contínua os serviços de tratamento desses animais doentes acontecem, o atendimento de emergências em casos específicos, o controle de estoque de ração e de medicamentos, a vermifugação, a vacinação, a pulverização, e também a zoonose presta apoio ali à Secretaria de Meio Ambiente em relação às atividades de castração, tá bom? Então, assim, só complementando, né, as ações que são realizadas pelas zoonoses, então, é uma série de serviços, né, que envolve tanto o atendimento à população e também diretamente aos animais e o atendimento direto aos animais, né? Principalmente os de rua. Então a gente tem ali reclamação de incômodo de vizinhos, reclamação de galinheiros, chiqueiros em área urbana, reclamação de animais agressivos, reclamações de animais com donos, doentes e sem tratamento, vistorias de orientação, e também, muito importante, vistoria e orientações sobre posse responsável. Ao atendimento aos animais de rua também, o animal morto é recolhido, recolhimento seletivo, atendimento clínico de animais de rua e a eutanásia também. Pode passar. Aqui também da parte de controle das zoonoses, né? Alguns outros serviços, que é a parte de vacinação, orientação sobre doenças, orientações sobre animais capturados para o período de observação de raiva, e segue vários outros serviços que é realizado pelas zoonoses, tá? E aquele gráfico ali para vocês terem uma noção também, além do qualitativo ou quantitativo de ações que foram realizadas no último quadrimestre. Uma outra coisa importante também que é em relação à vacinação antirrábica, tá? A gente tem um gráfico ali separando por cão e gato durante o ano e a somatória desses dois animais aí durante o ano, tá bom? Um outro trabalho que é feito também pelas zoonoses, né, é o trabalho do Proágua, que é a coleta de amostras aqui no município, né, que avalia a turbidez, os coliformes fecais, o fluoreto e o residual desinfetante. Atingimos, durante o ano, todas as metas pactuadas, tá? Tudo acima de 80%.
E é isso. Atenção especializada quem é? Você? Sim. Bom, boa noite a todos. Vou passar a fazer a apresentação da atenção especializada. Dados referente ao terceiro quadrimestre aí do ano de 2023. Pode passar? Bom, o nosso principal parceiro, né, como aí todos que acompanham, né, as audiências públicas, né, já conhecem, nosso maior parceiro no município, né, para a realização das ações aí que extrapolam a atenção primária, né, ou seja, na atenção de média e alta complexidades, é a Santa Casa, né, de Misericórdia de Tietê, aonde nós temos a contratualização, né. Ela é uma entidade aí beneficente, sem fins lucrativos, conveniada, né, junto ao Sistema Único de Saúde, sob gestão, né, do município. Nessa contratualização, nós temos os serviços, né, 4 aí grandes áreas, né, de atendimento, que seria o PA, o pronto atendimento. Nós temos as consultas em especialidades, né, ou seja, são as especialidades onde nós temos maior demanda no município, né? E a Santa Casa, então, consegue aí nos atender em algumas especialidades, sendo essas, né? Cardiologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, angiologia, ginecologia, anestesiologia e as avaliações cirúrgicas, né? Para realização aí das cirurgias, as quais até nós intensificamos agora, né, com os planos aí de aumento, né, de número de cirurgias eletivas, que vocês vão estar vendo mais à frente. Além disso, o serviço de apoio à diagnose e terapia, né, onde nós temos os diversos exames e alguns outros procedimentos que vão ser mostrados também aí na sequência, e as internações que acontecem na clínica médica, maternidade e ginecologia e também na pediatria. Pode passar? Então, em relação às especialidades, né, ali nós temos um quadro onde estão demonstradas aí quais são as quantidades, né, por mês, as quantidades aí no quadrimestre e na última coluna a gente tem a quantidade de consultas que foram realizadas, né? Então, observando ali os totais, nós temos ao mês 290 consultas, no quadrimestre seriam 1.160 e foram realizadas 1.091 consultas. Esse número é um pouco menor, né, do que o contratualizado, certamente pela questão de faltas, né, ausências. Pode passar? No quadro de exames, então nós temos ali também da mesma forma na apresentação,
né, a descrição, né, discriminação aí dos exames e procedimentos, a quantidade contratada mês, a quantidade que seria no quadrimestre, e na última coluna nós temos o realizado. Então, ali eu destaquei algumas metas, né, assim, que extrapolaram, né, bastante. No caso ali da patologia clínica, que são os exames clínicos, o raio-x, ultrassom, um pouco, não é? As cirurgias eletivas também foram realizadas, né? Aí nós tivemos uma realização maior do que o número contratualizado, e as tomografias também a gente teve, né, aí um número a mais. Então, de 8.012 procedimentos, somando aí, foram realizados 10.356. Lembrando que a contratualização ela é acompanhada e avaliada anualmente, né, mensalmente, mas ela tem a vigência de 1 ano, então a gente sempre faz a atualização. Essas metas foram revistas, né, para este ano de 2024, aí nós estamos falando de 2023, então esses números aí já se encontram atualizados no ano de 2024. Então aí eu convido a todos a assistirem a próxima audiência pública, que vai ser feita no mês de maio, onde vocês vão estar aí conhecendo os números, né, desse primeiro quadrimestre já de 2024, com as suas devidas atualizações. Pode passar? No PA, no terceiro quadrimestre, né, nós tivemos 15.880 atendimentos, não é? Seriam aí de um total de 16.000, são 4.000 atendimentos contratados mês. Então aí quase a gente está bem até equalizado, né, na questão do pronto atendimento. Nas internações, a contratação, a gente contrata, não é número de internação, é número de diárias de cada modalidade, né, de internação. Então, nós temos ali mês, na clínica médica seriam 250 diárias, na maternidade 80 e na pediatria 20, totalizando aí por mês 350 diárias nas 3 modalidades. Nós temos uma média, né, de permanência nas modalidades, geralmente na clínica médica de 3 a 4 dias, tá, de permanência, isso é média. Na maternidade, 2 dias, e na pediatria, de 3 a 4 dias. Nós tivemos ali, então, de um contratualizado quadrimestral de 1.400 diárias, foram aí feitas 1.543 diárias, né? Isso mostra ali na clínica médica que a gente teve um maior número, né, de internações, e esse número aí também foi revisto na nova contratualização deste ano. Pode passar? Saindo da Santa Casa, né, falando um pouco agora da região de saúde, né, ou seja, aquilo que extrapola a atenção primária, né, e extrapola também o que temos de oferta na nossa Santa Casa, a gente precisa aí de apoio daí dos serviços do Estado, né? Os nossos serviços estaduais, então, são da região de saúde de Sorocaba, onde a gente tem os nossos principais parceiros aí para consultas em especialidades, exames e pequenas cirurgias, os AMES de Sorocaba, Salto e Itu. Os hospitais que nos atendem, né, em maior complexidade são o CHS Sorocaba e o Hospital Regional Adib Jatene. Na hemodiálise, nós somos atendidos pela Clínica Lund em Itu, e aqui a gente teve uma atualização, né? Teve 2 serviços aí que não estão mais nos atendendo, mas aí entrou o CDTR, que é o Centro de Diálise e Transplante Renal, em Sorocaba, no lugar de outros 2 que também eram em Sorocaba, tá? Na parte de oncologia, os nossos principais parceiros é o Instituto do Câncer em São Paulo, o Hospital Amaral Carvalho em Jaú e em Sorocaba também o CHS. Oncologia Infantil, o GEPAS em Sorocaba, o Instituto da Criança em São Paulo e o GRAAC em São Paulo. E o PCD, né, que os pacientes, os portadores de deficiência, em Sorocaba nós temos o apoio do Centro de Reabilitação Luci Montoro.
Falando sobre os agendamentos que foram realizados, então, pela Central de Vagas, né, considerando essa gama de serviços que a gente acabou aí de visualizar, né, a gente teve aí na Santa Casa, foram 932 consultas agendadas pela nossa Central de Vagas, tá, considerando aquelas especialidades que nós já vimos. Nós tivemos na parte de exames agendados na Santa Casa, e aí considerando também o BS, porque nós temos o ultrassom, né, nós temos um equipamento próprio, e temos também o apoio da Santa Casa, no caso dos ultrassons, né? Mamografia e tomografia é só na Santa Casa. Foram 1.823 exames agendados. Os agendamentos no sistema Ciresp, né, antigo CROSS, foram 950 consultas ofertadas pelo sistema e foram 1.076 agendamentos realizados. Tá? Provavelmente esse número um pouco maior é referente à questão aí dos bolsões, quando aparecem, que a gente tenta trabalhar os agendamentos nos bolsões. De 400 exames ofertados, nós conseguimos 563 agendamentos. E quanto que entrou na central nesse mesmo período, né, desses 4 meses aí? 1.100 pedidos de consultas novas, né? Aí é o cadastro de demanda por recurso, ou seja, é o que chega da atenção básica para agendamento, tá? Então, entraram 1.100 pedidos de consultas e 848 pedidos de exames. Fazendo um destaque aí da central para 5 especialidades, né, com o maior número aí de oferta e agendamentos. Isso, logicamente, aqui eu estou somando tanto a questão da oferta da Santa Casa local como do sistema Ciresp, tá? Então, nós tivemos aí o maior número de atendimentos e de oferta e agendamento na ortopedia, em segundo lugar, vascular, em terceiro, cardiologia, em quarto, neuro e em quinto, otorrinolaringologia. Nos exames, o primeiro exame, né, em números mais agendados, em oferta e agendamento, é o ultrassom, não é? Seguido pela mamografia, depois a tomo, endoscopia e ecocardiograma. Tá? Ali na tomografia, nos agendamentos, eu fiz um destaque, porque a tomo, ela tem o agendamento feito pela central e também ali está destacado o número que foi feito na Santa Casa, porque não é tudo que é agendado, né? Nós temos a urgência, que é o PA, né? E nós temos também os pacientes internados, né? Quando precisam de tomografia, é realizado lá dentro, então não existe o agendamento pela central, tá? Então, ali a parte de agendamento, né, foram 83. Pode passar? Aí, nós tivemos um recurso extra, né, de uma emenda parlamentar federal, né, que foi repassado para a Santa Casa, e foi elaborado, então, esse termo de colaboração aí dentro de 2023, né? O valor foi de R$200 mil, né? A portaria, se alguém quiser consultar, é a 1452 de 14 de junho de 2022, né? O prazo de execução, né, para esse recurso, execução do trabalho, era de maio a dezembro de 2023, ou seja, 8 meses, e dentro desses 8 meses, nós pactuamos aí o aumento no número de tomografias, né? Também de mamografias, e consulta em urologia, que era uma especialidade que até então a gente não tinha na contratualização, tá? Então, nós pactuamos com a Santa Casa, foi contratado um profissional e foram realizadas as consultas. A quantidade contratada de mamografia foram de 264, né, a mais, né, do que o valor que vocês viram lá na contratualização, mais 256 tomografias, divididas aí nesses 8 meses, e mais 200 consultas em urologia. Foram realizadas aí no período de 8 meses, então foi atendido a mamografia, a tomo, e na urologia aí a gente teve até 11 consultas a mais realizadas, tá? Demais serviços contratados, a gente fez aí uma contratação, através de licitação, para ressonância nuclear magnética, porque a gente estava com uma demanda reprimida,
Desde também isso daí a pandemia também acabou impactando, né, os números. Então, perante a demanda reprimida e a necessidade dos pacientes, a gente fez a contratação. O prestador aí que nos auxiliou foi o Centro Médico São José. Foram 79 exames realizados, tá? Entre diversos aí tipos, né, de ressonância. E nós também fizemos uma contratação também com o impacto de pandemia e também pela questão do contraste, que houve uma falta também geral, né, um tempo atrás. Então, isso impactou também numa demanda reprimida, né, por uma necessidade que assim é bem complicada, aí no caso, né, relacionado à área da cardiologia. Então, nós fizemos essa contratação, né, quem nos atendeu foi aí o Protecardio Piracicaba, onde foram realizados 12 cateterismos e 3 angioplastias. Pode passar? Entrando um pouco aí nos programas municipais, né, de manutenção que a gente tem na atenção especializada, pacientes assistidos, né, em suas diversas aí necessidades. Na questão aí dos pacientes que necessitam de dietas, né, enterais, e também dos bebês que necessitam das fórmulas infantis, né, que os que não fazem aí, não conseguem amamentar. Então, nós, em dezembro, nós estávamos com esse número aí de pacientes cadastrados, né, nesse programa e sendo atendidos. 62 pacientes, né, recebendo aí as dietas enterais e 11 bebês fazendo uso aí das fórmulas infantis. Nós temos fórmula infantil de partida, tá? De 0 a 6 meses, então a gente auxilia, né, no caso aí da necessidade dos bebês que não conseguem amamentar, né, no peito. Lembrando que nós temos um protocolo, né, onde temos os critérios, tá, para avaliação desses pacientes e de suas necessidades. Também assim acontece com a oxigenoterapia domiciliar, aonde nós fornecemos, a atual empresa contratada é a Air Liquid, né? Ela fornece os concentradores de oxigênio e outros equipamentos como CPAP, BIPAP e IVPAP. Nós temos 39 pacientes sendo assistidos no momento, tá? Em relação aos estomas, né, aos pacientes ostomizados, nós temos aí 10 pacientes cadastrados que também estão sendo atendidos, né, pelo município, tá? Mostrando um pouquinho a parte das cirurgias eletivas, como eu falei para vocês, a gente teve aí um acréscimo, né, no nosso número aí de realização de cirurgias. Fiz ali um comparativo. Esse trabalho teve início, né, essa intensificação lá em maio de 2022. Então, ali fechando o ano de em 2022, nós encaminhamos 163 pacientes, tá, para a Santa Casa, para cirurgia, e foram 89 cirurgias realizadas. Neste ano de 2023, tá, considerando o ano todo, de janeiro a dezembro, nós encaminhamos 388 pacientes para a Santa Casa, sendo que foram realizadas 213 cirurgias, tá? Aqui são cirurgias eletivas, então as cirurgias mais realizadas foram ali as herniorafias, hemorroidectomia, colicistectomia, né, que é a cirurgia de pedra na vesícula, varizes, vasectomia, esterectomia e outras cirurgias ginecológicas. Mostrando ali um pouquinho do fluxo, né, de como funciona. Bom, o paciente é avaliado, né, primeiramente, lógico, na nossa porta de entrada, que é a atenção primária. Então, dali saem os encaminhamentos. A central de vagas, então, vai trabalhar esses encaminhamentos, né, usando critérios, enfim, de urgência, idade, né, tempo. E a central faz a separação, então, das guias, encaminha para a Santa Casa, e, a partir daí, o trabalho é todo da Santa Casa. Tá? Então, a Santa Casa começa daí os agendamentos. A central vai encaminhar a lista de pacientes, nós temos aí uma média de... Anteriormente, nós estávamos encaminhando de 10 a 15 pacientes, porque estava havendo muita falta, né? Então,
nós acabamos aumentando um pouco esse número. Hoje nós encaminhamos aí no mínimo 20 pacientes por mês, tá? E a Santa Casa chama, através do contato que é colocado, né, informado pela atenção primária do paciente, e é marcada uma primeira consulta com o médico cirurgião. Ali na sequência, o paciente realiza os exames necessários, né, pré-operatórios, depois ele passa pelas avaliações, que também são agendadas pela Santa Casa, ou seja, com o cardiologista e com o anestesiologista. Depois o paciente tem um retorno ainda com o cirurgião antes da cirurgia, né, para ajustes aí, né, alinhamento final antes da cirurgia, e é agendado a cirurgia e depois a retirada de pontos. Tá? Pode passar? Falando um pouquinho da saúde mental, né, o CAPS, também quem acompanha, né, a gente já falou bastante do trabalho que é realizado no CAPS, né, esse trabalho permanece, né, nós temos tanto atendimento individual como atendimento em grupos, né, com as diversas aí terapias, né, psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, e enfim, todas aí as necessidades também do paciente aí com um enfoque aí na saúde mental, tá? Sempre lembrando que o CAPS faz um trabalho diferenciado da atenção primária e em conjunto também com a atenção primária, né? Atendendo aí mais os casos de maior complexidade, né? Os casos de menor complexidade podem ser acompanhados na própria atenção primária com o apoio, né, do CAPS. Pode passar? Aí só mostrando um pouquinho então de números, né, de atendimentos. Ali chama a atenção, né, as ações de administração de medicamentos, né, que foi aí um número alto, né. Aí é o número relacionado a medicamento dispensado, tá? Por isso esse número alto. Aí não é número de pacientes, é número de medicamento dispensado. Ali na parte do atendimento individual, né, destacando as consultas com os médicos psiquiatras, nós tivemos um total aí de 647 consultas realizadas, né? Nós temos 2 médicos, um médico que está priorizando o atendimento adulto e nós temos o outro médico que também auxilia no atendimento adulto, mas está mais focado hoje no atendimento infantil, tá? Aí mostrando um pouquinho o perfil dos usuários do CAPS, né? Desde o início do trabalho do CAPS, então nós temos 1.589 prontuários, tá? Abertos. Desses 1.589, nós temos 683 ativos, tá? Pacientes ativos. Álcool e drogas, né? Desses 683, são 234, sendo do sexo masculino 185 e do sexo feminino 35. E na parte de transtorno mentais, 449, né? Vejam aqui que é o principal aí motivo, né? Sendo 169 masculino e 172 feminino. Inativos, 771. Demos início, então, ao trabalho com crianças, tá? E adolescentes, aí, principalmente focando na questão do autismo, né? Que é um tema que vem aí na crescente, né? E nós estamos até estudando aí novas formas na secretaria. A secretaria vem aí estudando como que a gente vai fazer para... Nós queremos tirar esse atendimento de crianças que está acontecendo no CAPS e passar para um outro local. Acho que depois o secretário Pazin pode falar um pouco mais aí dessa intenção, né, que nós estamos estudando. Nós temos, então, já ativos, tá? 152 pacientes, sendo álcool e drogas 4, né? E transtorno mental 148. Então, esse público aí já vem sendo atendido e acompanhado também, né, em suas necessidades, tá? Pelo CAPS. Pode passar? E nós temos o serviço residencial terapêutico, né? Que também todos já devem conhecer. Nós continuamos lá com os nossos 6 pacientes, né? É uma residência, onde esses 6 pacientes são cuidados aí diariamente, né? Em sua rotina, todos têm problemas mentais, né? São 6 e nós estamos, neste momento, nós temos 6 cuidadoras que se revezam, né? Porque o trabalho não para, é das 7 da manhã às 7 da noite e das 7 da noite às 7 da manhã.
Nós temos uma técnica de enfermagem, né, que faz aí de segunda a sexta, 8 horas dia, auxiliando a equipe. E esse trabalho é feito também, fica sob supervisão do CAPES, né, com o apoio aí da equipe multiprofissional do CAPES. Pode passar? Aí mostrando um pouco dos motivos de internação nesse terceiro quadrimestre. Está funcionando? Não funciona isso aqui? Deixa eu ver se eu vou enxergar, né? Porque ficou meio pequeno. Bom, ali no gráfico você tem a coluna maior, da linha maior. Então, o nosso... Tá. Então, a linha maior seria do principal motivo, gravidez, parto e puerpério, não é? Que é o nosso maior número aí no caso de internações, que é para nascimentos, né? Então, aí é a questão do parto mesmo. O segundo motivo de internação, tá? De maior número de internações, é o CID, capítulo ali, CID 9, eu acho, que é doenças do aparelho digestivo, seguido por doenças do aparelho circulatório, tá? E depois, acho que entra aqui na neoplasias, que seriam o câncer, né? Os tumores, tá? Aqui vai ficar difícil para eu falar sobre a faixa etária, da outra vez eu tento aumentar, tá? Mas a gente, assim, não tem nada de anormalidade na questão aí do número de internações, do maior número de internações em relação à faixa etária que acaba acompanhando, tá? É só para mostrar onde a gente tem aí que trabalhar mais, né? Para evitar aí o número de internações, tá? Pode passar, eu acho que finalizou a atenção especializada. Não sei se já quer entrar na parte do financeiro ou se vai apresentar depois. Pode ser. Misael, quer trocar de lugar comigo? Pode ser. Boa noite. O Laboratório Municipal realiza exames de baixa e média complexidade, conforme determinados pela tabela SUS. Atualmente, a gente trabalha com um biomédico, uma bióloga, um técnico em laboratório, um agente de apoio administrativo e uma de serviços gerais. Possui 3 salas de coleta. Também temos alugados equipamentos para a realização de exames bioquímicos e hematológicos. Exames mais realizados de urinálise para histologia são feitos com equipamentos próprios, havendo apenas a necessidade da compra de insumos. Os exames que a gente não realiza em Tietê, como microbiologia e imunologia, na nossa unidade aqui própria, são encaminhados para laboratórios de apoio. Há um laboratório específico para histologias oncóticas e um para os demais tipos de exames. A gente participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, que são testes de proficiência e assim garantimos a qualidade dos resultados liberados. São testes a partir de um soro que eles enviam para a gente e a gente precisa acertar qual é o resultado daquele exame. E o nosso laboratório já vem mantendo há vários anos uma classificação como excelente. Aqui são o total de exames, pacientes e coletas no terceiro quadrimestre de 2023. Então, exames realizados em setembro, nós tivemos 12.872 exames de 1.526 pacientes. Em outubro,
manteve estável. Novembro também. Em dezembro a gente tem uma pequena queda. É normal, a gente tem menos dias trabalhados, tem recesso no final do ano. No total de 5.891 pacientes no quadrimestre, 3.080 coletaram no laboratório, o que representa 52% dos exames dos pacientes atendidos, e os demais coletaram em unidades de saúde. Essas o laboratório recebeu a amostra já coletada. Só para comparação, no primeiro quadrimestre, esse número foi de 56% das coletas realizadas no laboratório, e no segundo, 51%. Total de exames. Aí o comparativo mostrando a evolução desde o ano 2022, né, dos 3 quadrimestres. Então, o terceiro, nós saímos de 44.744 exames realizados em 2022 para 46.282. No total anual, nós saltamos de 128.000 para 145.000 exames. O terceiro quadrimestre de 2023 apresentou, então, um aumento de 3% no número de exames em relação ao mesmo período do ano passado, do ano anterior. Houve aumento de 13% na quantidade total de exames em 2023, em comparação ao ano de 2022. E os 10 exames mais solicitados são hemograma, glicemia, urina 1, triglicérides, colesterol total, creatinina, TSH, TGO, colesterol HDL e TGP. Total de pacientes. Também, mesmo modelo, mostrando a evolução desde o ano 2022. No terceiro quadrimestre, nós só tivemos aí, uma pequena diminuição, de 5.951 para 5.891. É importante ressaltar o porquê desse dado. A pedido do nosso secretário, hoje o laboratório trabalha com livre demanda, ou seja, não é necessário o paciente estar fazendo um agendamento com uma fila de espera de meses. O atendimento no laboratório municipal é por ordem de chegada. O terceiro quadrimestre de 2023 apresentou, então, 1% a menos no número total de pacientes em relação ao mesmo período de 2022. Houve um aumento de 14% na quantidade total de pacientes em 2023, em comparação ao ano de 2022. Dos 20.399 pacientes em 2003, 18.021 foram atendidos em postos de saúde do município, o que representa 87% do total. Os demais, aí 13%, foram atendidos por outras unidades de saúde, como a Santa Casa, entre outros, como o Hospital do Câncer, as guias que vêm, que são oriundas do Sistema Único de Saúde, a gente acaba realizando o atendimento. Aí um pouquinho de gastos com laboratório de apoio, que são aqueles exames de maior complexidade que não é interessante para o município disponibilizar do equipamento aqui, devido ao custo elevado que esse equipamento acaba trazendo. Bom, no terceiro quadrimestre, a gente teve, em 2022, 114.000 de investimento. Em 2023, nós praticamente mantivemos, com 116.000. O total anual, a gente teve uma pequena evolução, aí que isso eu coloco como um investimento em saúde, de 6%, totalizando aí R$ 361.062. Próximo. Acho que finalizou. Próximo. Centro odontológico. Quer vir? Não precisa. Obrigada. Boa noite a todos. Vim comentar sobre as ações do terceiro quadrimestre de 2023, no Centro Odontológico. Os serviços públicos de odontologia do município de Tietê está centralizado no Centro Odontológico Municipal, localizado à Rua Capitão João Batista Nitrini, 111, no centro.
Nosso quadro de recursos humanos, contamos com 20 cirurgiões dentistas, um chefe de departamento, uma auxiliar de saúde bucal, uma recepcionista e uma auxiliar de serviços gerais. O atendimento é tanto para adultos, crianças, recém-nascidos, realizado diariamente, de segunda a sexta, das 7 às 18h30. Pode passar. Os serviços ofertados são os serviços básicos da odontologia: prótese dentária, exodontia, endodontia de dentes anteriores, são o canal do dente da frente, drenagem de abscesso, orientação, raspagem, todos os procedimentos odontológicos são ofertados. Em relação ao segundo quadrimestre do terceiro, o número de consultas agendadas no segundo foi de 4.559. Já no terceiro quadrimestre foi de 7.442. Então, teve um aumento aí. Um pouco, eu acho que é por causa da reforma, a gente teve um pouquinho de dificuldade no atendimento, mas a gente está melhorando na questão do agendamento. Houve número de consultas realizadas, 3.983, passou para 6.610. O número de faltas, que é um grande problema nosso, de 1.265 passou para 832. A gente começou a ligar para os pacientes, confirmando a consulta na medida do possível, que o nosso quadro de funcionário é um pouco curto, pequeno, mas a gente conseguiu reduzir um pouco o número de faltas. Total de procedimentos realizados, 8.615 no segundo, 8.957. Não teve muita diferença aí, por quê? Quando a falta de paciente, o dentista ele realiza um maior número de pacientes, um maior número de procedimento num mesmo paciente. Então, por isso que o número de procedimento foi meio parecido. Número de tratamentos concluídos foi 589 no segundo quadrimestre, no terceiro foi 2.145, até por causa de fazer adiantar os procedimentos que a gente no paciente, por isso que aumentou o número de tratamento concluído. No número de gestante, que é o nosso principal foco, aumentou também de 31 para 71. E o número de próteses implantadas, no segundo quadrimestre foi de 84, deu uma reduzida no terceiro quadrimestre para 50, por causa do contrato que foi renovado, teve um atraso na documentação, e o início dos tratamentos também demora um pouquinho mais para concluir, e essas próteses são a conclusão da prótese. Vou passar. No terceiro quadrimestre foi finalizado a reforma do centro odontológico, tanto na fachada, ele foi na estrutura, piso, ele foi reformado totalmente. Então, aí foi finalizado a reforma. Então, apenas algumas fotos para vocês verem que foi finalizada a reforma do centro odontológico no terceiro quadrimestre. Obrigada. Não, tô de boa aqui. Nada pra ver. Pode, consigo enxergar. Boa noite. Referente ao Departamento de Transporte e Logística, do terceiro quadrimestre de 2023, eu vou apresentar a nossa evolução durante esse quadrimestre. As principais cidades de tratamento de saúde fora do município são Botucatu, Jaú, Bauru, Itu, Salto, Sorocaba, Campinas,
São Paulo, Grande São Paulo e Piracicaba. Essas cidades têm demanda tanto do SUS quanto algumas especialidades que são demandadas pela central de vagas. Nós fazemos o transporte tanto por frota própria, na maior parte por ambulâncias, através de maca, devido a pacientes acamados, através de simples remoção, ou seja, quando não há risco de vida ao paciente. E também temos a frota terceirizada, que hoje em dia ela é 100%, contratada com as empresas Tietense e a Foresto, através de automóveis, vans, micro-ônibus e ônibus. É importante ressaltar que, nesse atual contrato, nós acrescentamos os veículos ônibus com plataforma elevatória para auxiliar os pacientes com mobilidade reduzida, que utilizam cadeira de rodas ou também bengalas, muletas, para que torne o seu traslado mais confortável e seguro. Os veículos oficiais da Secretaria de Saúde, hoje, nós contamos com 18 veículos. 9 são ambulâncias, né, o que a gente chama comumente de macas. Os outros 7 são automóveis, que nós utilizamos tanto para transporte de pacientes de fisioterapia dentro do município e transporte de servidores em atividades diárias. E temos outras 2 vans que foram cedidas pelo Estado a fim de auxiliar no transporte de pacientes. A nossa aquisição mais recente foi uma ambulância com recursos recebidos através de emenda parlamentar no valor de R$ 245.720, e o município entrou com uma contrapartida no valor de R$ 3.780. É nessa foto que vocês estão vendo, é a ambulância que nós adquirimos. O nosso quadro de motoristas atualmente conta com 12 profissionais. Os mais recentes contratados são o Rodolfo, em 10 de julho, e o Vladimir, em 17 de outubro. No transporte de pacientes terceirizado, nós tivemos um número de quilômetros rodados bem variado. Se vocês observarem pelo gráfico, podem ver que o maior quantitativo de quilômetros rodados é em Sorocaba, que é a nossa região, né, de atendimento. Ok? O próximo. As viagens realizadas. Também temos, parecido com Sorocaba, uma demanda muito grande com Piracicaba. Isso se deve ao grande número de tratamento de pacientes oncológicos, tanto pelo SECAM e outras instituições de saúde. Próximo. O número de pacientes também aumentou consideravelmente, ainda mais em Sorocaba. Tá? A explicação disso, nós que ficamos no final, né, apenas no agendamento do transporte, a gente não consegue dizer exatamente o motivo. Tá? Mas a gente acredita que seja a questão dos bolsões. Quando o Sorocaba disponibiliza as vagas, a gente consegue os agendamentos e, consequentemente, aumenta o transporte. Agora, para vocês terem uma ideia do comparativo, ainda do transporte terceirizado, vamos olhar aqui a questão de pessoas transportadas. No primeiro quadrimestre, a gente transportava em torno de 66 pessoas por dia. Subiu para o segundo quadrimestre para 92 pessoas por dia. E agora, no terceiro quadrimestre, teve uma leve queda para 80 pessoas por dia. Esse número de pessoas por dia refere-se tanto a paciente quanto a acompanhante. Tá? Infelizmente, o nosso sistema ele não consegue separar esse quantitativo de pacientes e acompanhantes. Próximo slide, por favor. Agora, no transporte de pacientes com a frota própria, a mesma coisa. O número de pacientes transportados no primeiro quadrimestre era de 905 pessoas, média de 8 pessoas por dia.
No segundo quadrimestre, subiu levemente para 10 pessoas por dia, e no terceiro quadrimestre teve uma queda de 9 pessoas por dia. Próximo. Vamos às despesas. No transporte terceirizado, que foi, como eu falei, dos contratos com as terceirizadas, né, que fornecem tanto o veículo quanto o motorista, nós tivemos um total de gasto de R$ 3.255.450,16. Próximo. E da frota própria, uma média, incluindo combustível, a manutenção mecânica e a diária paga aos motoristas nas viagens que eles fazem, R$ 139.706,45. Obrigada. Não para de subir. Agora é o quê? O senhor quer uma cadeira mais alta? Não, tá bom. Tá bom aí? O senhor enxerga? Eu tenho. Ah, o senhor tem. Ele tem ali, né? Tem aqui também. Você consegue por ali? Consigo. Põe ali, porque daí o pessoal aqui enxerga melhor. Quase. Bom, boa noite a todos. Vou apresentar. Viu? Fale mais no microfone. Perdão. Vou apresentar sobre a farmácia municipal nesse terceiro quadrimestre de 2023. A farmácia está na Avenida 11 de Agosto, número 75. Possui no seu quadro 4 farmacêuticos, 6 auxiliares de farmácia, um colaborador na frente de trabalho e um colaborador de serviços gerais. Agora, os programas atendidos. Os pacientes com diabetes, a média de atendimento anual está em torno de 7.410 pacientes. O programa Saúde da Mulher, 7.084. O programa da saúde mental, que engloba o CAPS, 23.982 atendimentos. Os DST e a AIDS, né, a doenças sexualmente transmissíveis, juntamente com a AIDS, 475 atendimentos anuais. H1N1 teve apenas 18 casos de atendimento. A tuberculose, 124. A hanseníase, um único caso durante o ano. Agora, o atendimento do componente básico, da dose certa. 29.616 atendimentos. O especializado, né, que é o alto custo, 8.076. E o programa antitabagismo, 8 pacientes. Agora a evolução, tá, dos atendimentos. A saúde mental, nós tivemos no mês de setembro 1.392 atendimentos. Outubro, 1.279. Novembro subiu mais um pouco para 1.890. E dezembro, 1.950. Então, num total de 6.511
Agora, os receituários de antibióticos. Vocês querem que discrimine cada mês ou pode fazer o total? Pode dizer o total. Não é? 6.298 atendimentos de antibióticos. Pelo alto custo, nós tivemos 3.714 atendimentos. DST-AIDS, 160 atendimentos. E a tuberculose, a hanseníase, 50 no total. Agora, os pacientes atendidos pelo programa de diabetes. Os diabéticos insulino-dependentes, nós tivemos um total de 2.577 atendimentos. Os aparelhos disponibilizados para fazer os testes de glicemia, 33 aparelhos. Seringas, 23.006 unidades. Agora, as insulinas de NPH de caneta, né? 3.225. E a NPH de frasco, que tem uma procura bem menor, né? Por causa da adesão, 317 unidades. A insulina regular de caneta, 413 unidades. E as de frasco, 86. As tiras para fazer os testes, 69.020 unidades. E as lancetas, 32.480. Agora nós temos os atendimentos de receituário, né? Receitas externas. Por exemplo, 658. Depois tem das unidades básicas, né? Do CS2, temos do Povo Feliz, do Bonanza, Jardim da Serra, depois temos a receita da Santa Casa, do Sindicato, receitas do CAPS, do Asilo. Bom, um total de receitas, 16.985. E total de atendimento, 40.602, tá? Está muito rápido? Não, tá ótimo. Agora, os recursos. Ó, do Estado, foi R$ 159.322,10. Da Prefeitura, né, através do Remune, R$ 272.200. E os referentes a ordens judiciais, né? Atendimento de medicamentos por ordem judicial, R$ 108.040. Dando um total, juntando Estado, a Prefeitura e a ordem judicial, R$ 539.562,99. Basicamente é isso. Obrigado. Agora é Raquel. Pode passar. Bom, nós tivemos aí, né, a receita orçamentária estimada, né, para 2023, total do município era de 223.730.000. O orçamento estimado da saúde para o ano de 23, tá? Não é 22, não.
era de 41.952.300, o que dava aí em torno de quase 20%, né, da receita orçamentária geral do município. Nós tivemos o total de despesas da saúde com recursos próprios no ano de 2023, no valor de 38.390.710. Portanto, aí a porcentagem de aplicação, né, com recursos próprios, aí cuja exigência, né, é de no mínimo 15%, nós tivemos aplicação de 25,52%. Aí, esmiuçando um pouco das despesas, né, pelas 4 grandes áreas da saúde, né? Então, nós tivemos aí, somando, né, recursos próprios com recursos recebidos, né, de outros entes federativos, a despesa total ficou em 48.769.502,28. Desse valor, na atenção básica, a despesa total foi de 23.612. Não vou falar exatamente para não ficar muito cansativo a questão aí de números, né? Mas cada quadro ali está identificado. O primeiro valor é a despesa total, o segundo valor é quanto foi despendido com recurso próprio, e o último valor seriam aí as despesas não computadas, né, no cálculo do mínimo, tá? Então, na atenção básica, 23 milhões, recursos próprios 19 e quase 4 milhões com recurso de terceiros, né? Assistência de média e alta complexidade teve uma despesa total de quase 20 milhões, sendo quase 14 com recursos próprios e com 5.504.000 de terceiros. Assistência farmacêutica teve uma despesa total ano de 2.687.000, com recursos próprios 2.088.000 e recursos advindos dos outros entes quase 600.000. E a vigilância em saúde, uma despesa total de 3.303.000, com recursos próprios 2.854.000 e com recursos recebidos de outros entes próximo aí de 450.000. Pode passar? Os recursos financeiros, então, recebidos do governo federal, foram recebidos 8.573.117,36, do governo estadual 867.662,99 e outras receitas 132.000, totalizando no ano o recebimento aí de 9.673.283,93. Aí só destacando, né, a contratualização então da Santa Casa, né, o contrato vigente no ano de 2023, o valor mensal pago de 1.326.000, o total pago no terceiro quadrimestre e o valor total acumulado, né, de quase aí 16 milhões no ano de 2023. Pode passar? É um resumo, né, da parte financeira, né, pelo menos aí para a gente ter uma orientação aí das áreas e aonde é colocado, né, todo o recurso, ok? Bom, antes de encerrar, eu gostaria de salientar aqui que está havendo uma demanda da saúde crescente e contínua, havendo uma demanda alta quadrimestre a quadrimestre. Isso devido à situação atual do nosso país, a situação atual da saúde no Brasil. Porque a demanda, ela vem crescendo sistematicamente, pelos números apresentados, e também isso está demandando muito mais trabalho e empenho da Secretaria de Saúde. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos buscando cada vez mais o atendimento da nossa população. A gente observa que muitas das consultas e exames que foram ofertados pelo Estado, pelos regionais, nós acabamos agendando um número maior. Isso devido à busca contínua e incessante
que é feita pela Secretaria, pelos gestores da nossa saúde e pelos chefes dos nossos departamentos. A gente busca cada dia mais conseguir os exames e os tratamentos fora da cidade. Vocês notaram que a demanda do transporte aumentou muito, a demanda de exames aumentou bastante, a demanda da nossa farmácia cresceu bastante. E nós aplicamos 25% na saúde. A meta, a obrigação é 15%. Então, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura estamos cada vez mais empenhados em cuidar da saúde do município. Tanto é que os investimentos aconteceram acima do mínimo necessário. Mas isso não quer dizer que a gente para, a gente busca cada dia mais. A gente, todo dia, está buscando uma melhora da saúde da nossa população e procura ofertar sempre serviços essenciais para que a nossa população tenha uma boa saúde. É lógico que sempre falta muita coisa, porque a demanda é muito grande, a procura é muito grande. Nós estamos agora diante de uma nova etapa na saúde do Brasil, porque principalmente São Paulo, o governador, ele criou o SUS paulista. O SUS paulista, ele veio para socorrer principalmente os hospitais regionais, os hospitais filantrópicos, as santas casas e tudo que é feito na saúde. A tabela que foi implementada pelo governador do estado, ela visa resolver a questão de cirurgias e demandas represadas. Numa das reuniões que estivemos na secretaria, lá do CHS em Sorocaba, o secretário de Saúde do estado nos informou que na nossa região, que é Sorocaba, composta por 48 cidades, existem 93 mil cirurgias represadas. E o governador, atento a isso, ele criou o SUS paulista. São 4 vezes mais do que o SUS paga. Então, acredito que dentro de pouco tempo, muitas cirurgias que estão paradas hoje estarão resolvidas. Mas há um critério que eles estão implantando, que é, primeiro, atender todas as cirurgias cardíacas, depois as oncológicas que estão atrasadas e depois vão resolvendo as demais cirurgias que têm que ser feitas. A demanda da saúde fora do município, que é feita pelos regionais, pelos AMES, ela estava realmente muito lenta, devido a esses órgãos receber apenas a tabela SUS. E não havia muito interesse de clínicas e hospitais em realizar muitas cirurgias. Agora não. Agora, com essa nova tabela SUS paulista, que veio acrescentar valores relevantes a certas cirurgias, essa questão da demanda, em pouco tempo, estará resolvida. É isso que eu queria falar. Quero agradecer a minha equipe, a luta diária que nós enfrentamos na secretaria. Nós sempre estamos lutando, procurando o melhor. Estamos sempre buscando melhor atender nossos cidadãos. Muito obrigado. Dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra inicialmente aos membros da comissão e também aos presentes. Algumas de vocês gostaria? Não? Nós vamos abrir também a palavra. Teve alguma pergunta online? Não tivemos perguntas online. Lembrando sempre que toda essa exposição ela fica nas nossas páginas oficiais, YouTube, Facebook, e também registrada visualmente e por áudio nos nossos arquivos aqui da Câmara Municipal. Qualquer cidadão, a qualquer momento, quando nos assistir, né? Porque isso fica ao vivo aí nas páginas oficiais, pode solicitar o material, que tudo isso é fornecido, somos obrigados a fornecer, para que o cidadão conheça o seu sistema de saúde, o sistema de saúde Tietê. Aqui é relatado, demonstrado tudo que é feito em valores, números,
quantitativos e qualitativos. Uma pena, poucos participam para conhecer e até para cobrar. Queria fazer destaque ao grande número da odontologia, como cresceu a odontologia, né? Demais, cresceu demais. Como a questão mental é um problema hoje atual, né? Como cresceu também, se eu não me engano, é o maior número de exames, o maior número de medicamentos, é algo que vem crescendo. Eu agradeço que eu pedi outra vez a questão da ordem judicial, que eram os valores, estavam aí na farmácia municipal, mostra como que teve acho que o mês de dezembro, foi o maior valor gasto em ordem judicial. E também queria fazer o destaque que gostei muito para efeitos de ter uma visão geral da questão da tabela das internações, né? Que mostra bem as internações, as causas, as idades. Isso aí dá uma noção muito grande de você direcionar recursos e tudo mais. E também destacar a questão da vacinação. E com a preocupação na dengue. Como a dengue é realmente uma preocupação muito atual, né? Que a gente tem. Já eram números grandes, altos, né? E não sei como estão hoje. Não olhei, a prefeitura tem divulgado, né, constantemente. Eu queria fazer para a população que passe o vídeo. Se quiser, preste atenção nesses itens que vão demonstrar bem a situação. E o transporte, como sempre, 3 milhões e alguma coisa no transporte contratado, né? Coisa gigantesca, assim, crescente. Enfim. Dando sequência, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Posso falar? Pode. Eu, assim, como a gente participa da reunião do conselho, né, primeiramente, e houveram as apresentações e algumas cobranças de melhorias até nas apresentações, eu queria parabenizar o colega do laboratório pela sua apresentação, que era uma apresentação bem sucinta, e aí ele transformou a apresentação, eu achei ótimo. Comentei com a colega Karen, no sentido de mostrar para a gente, né, o aumento, né, os comparativos. Eu achei muito legal a sua apresentação nesse sentido, com as porcentagens de aumento. Ficou muito bom. Teve uma comparação, demonstrou também que aumentou, né? Eu queria fazer também acrescentar aqui um comentário, é a questão de cirurgias. E agora, como eu falei, com a questão da tabela do SUS paulista, vão aumentar muito as cirurgias que são realizadas, inclusive pela Santa Casa em Tietê, vai ser aumentada essa quantidade de cirurgia. Mas, atualmente, enquanto isso não acontecia, e também agora, a Prefeitura tem na contratualização com a Santa Casa a realização de cirurgias, que são a parte das cirurgias que são obrigatórias pelos hospitais regionais. E nós também agora estamos terminando de contratar a equipe que vai fazer as cirurgias de cataratas. Porque nós fizemos um levantamento, contratamos 3.000 consultas oftalmológicas que foram realizadas, e dessas 3.000 consultas que foram realizadas, porque havia muita demanda e pouca oferta do Estado, apareceram ali mais de 200 cirurgias de catarata que eram necessárias, além do pitirígio, de retinas e outras cirurgias da vista, né? E nós praticamente já fechamos o contrato com a empresa vai realizar aqui na Santa Casa, né, Raquel, as cirurgias de catarata, que devem começar dentro de poucos dias. Isso também é uma coisa que a gente está fazendo para ajudar a melhorar essa questão de filas de catarata. Perfeito. Como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer a presença do secretário Pazin e demais representantes da Secretaria de Saúde. Nós nomeamos aqui inicialmente, cada um, muito obrigado. É muito importante
vocês passarem isso. Nós fazíamos antes uma audiência pública que vinha sempre o secretário e a Raquel. Mas essa ampliação foi muito boa, muito bem pensada, porque a população tem que ver quem é quem, né? Saber quem cuida do quê, quem é responsável pelo quê. Ainda mais na saúde, que é um dinheiro público gasto, que tem que ser muito bem gasto e tem que ter um serviço bem prestado. Então, agradeço a presença de vocês por estarem aqui, exporem, cada um sabe aí, né, o que é o seu departamento, qual a importância, aonde se tem maior demanda, o que ele evoluiu, o que ele ficou aquém do desejado. Enfim, eu agradeço a presença de todos, agradeço quem participou, quem nos assistiu, quem vai nos assistir. Desejo uma boa noite e declaro encerrada a presente audiência pública e convido a todos para de maio, que vão ser apresentados os números desse quadrimestre de 2024, primeiro. Muito obrigado. Obrigado.